O mundo que você conhece está desaparecendo em uma velocidade assustadora e quase ninguém notou os sinais. Nas últimas semanas, eventos bizarros e aparentemente desconexos começaram a acontecer em pontos isolados da Terra. Enquanto as manchetes dos grandes jornais focam em distrações cotidianas, as elites globais mudam suas estratégias. Uma guerra silenciosa, travada nas profundezas dos oceanos e em servidores de alta segurança, já começou de verdade. O que está em jogo neste exato momento não é uma fronteira territorial, mas o controle absoluto do futuro. Pense nos cabos submarinos de fibra ótica que cruzam o Atlântico e garantem o funcionamento de toda a internet. Recentemente, movimentações incomuns de frotas navais misteriosas foram detectadas exatamente acima dessas rotas críticas de dados. Se esses filamentos forem cortados, o sistema financeiro global entra em colapso instantâneo em menos de 5 segundos. Não haverá transações bancárias, comunicações internacionais ou acesso às redes que estruturam a vida moderna nas cidades. E o mais perturbador é que esse cenário não é uma possibilidade distante, mas um plano em andamento. Ao mesmo tempo, nos bastidores do mercado financeiro, transações bilionárias de ouro físico estão batendo recordes históricos. Bancos centrais de superpotências orientais estão liquidando seus títulos da dívida americana em um ritmo nunca visto antes. Eles sabem de algo que o cidadão comum nem sequer consegue imaginar olhando para a tela do celular. Existe um movimento coordenado para implodir a confiança na moeda que sustentou o comércio global por décadas. Quando o castelo de cartas desabar, o dinheiro no seu bolso mudará de valor do dia para a noite. Muitos acreditam que as guerras modernas são definidas apenas por tanques de guerra, mísseis cruzadores e trincheiras lamacentas. Essa é a ilusão perfeita vendida para manter a população alienada enquanto a verdadeira reconfiguração mundial acontece. A verdadeira guerra deste século é invisível, travada por meio de algoritmos, sanções econômicas e cadeias de suprimentos. Quem controlar o fluxo de energia, de semicondutores e de alimentos ditará as regras de sobrevivência para todos. Estamos prestes a cruzar um ponto de não retorno na história humana e as engrenagens já giram. Observe o que acontece com os estoques globais de grãos e recursos naturais estratégicos ao redor do globo. Nações gigantescas estão estocando alimentos e minerais raros em quantidades que superam qualquer necessidade de consumo normal. Eles estão se preparando para um isolamento prolongado, antecipando uma ruptura total no comércio que integra as nações. O mercado globalizado, que prometia um mundo sem fronteiras e pacificado pelo consumo, está morrendo diante de nós. As barreiras estão sendo erguidas novamente e as alianças secretas estão sendo assinadas em salas trancadas a 7 chaves. Aquilo que os analistas chamavam de teoria da conspiração há 5 anos tornou-se a realidade geopolítica atual. Instituições internacionais que antes ditavam as regras do jogo hoje parecem obsoletas, impotentes e sem qualquer autoridade real. A Organização das Nações Unidas transformou-se em um palco de discursos vazios enquanto o verdadeiro poder mudou de endereço. As decisões que vão impactar o preço da sua comida e a segurança da sua família ocorrem longe dali. Novos blocos de poder estão surgindo com uma velocidade que desafia a capacidade de reação do Ocidente. Imagine acordar amanhã e perceber que as regras econômicas que você seguiu a vida toda não valem nada. Os sistemas de satélites que guiam os transportes, a energia que abastece sua casa e os bancos estão ameaçados. Não se trata de uma crise passageira ou de uma recessão econômica comum que se resolve em poucos meses. É uma mudança de paradigma civilizatório, uma transição de poder que historicamente só acontece após grandes cataclismos globais. O epicentro dessa transformação está oculto atrás de uma névoa de desinformação deliberada espalhada pelas redes. Os satélites militares estão registrando anomalias constantes no posicionamento de tropas em zonas que antes eram consideradas pacíficas. Do Ártico congelado às águas quentes do Mar do Sul da China, a tensão militar atinge níveis sem precedentes. O público consome narrativas simplistas de vilões e heróis criadas para gerar engajamento emocional rápido nas redes sociais. Por trás dessa cortina de fumaça ideológica, o pragmatismo geopolítico mais cruel dita cada movimento das superpotências. Nenhum país está agindo por moralidade, mas sim por pura e brutal estratégia de sobrevivência e domínio. Se você olhar atentamente para os mapas logísticos mundiais, verá que as rotas comerciais estão sendo alteradas.
Estreitos marítimos vitais estão se transformando em gargalos perigosos onde um único incidente pode paralisar a economia mundial. Navios cargueiros gigantescos evitam caminhos tradicionais devido a ameaças que a mídia tradicional raramente escolhe detalhar profundamente. O custo do frete internacional dispara, os seguros marítimos atingem valores proibitivos e o consumidor final sente o impacto. Cada centavo a mais que você paga no supermercado é o reflexo direto dessa guerra invisível em andamento. O mais assustador é perceber que os líderes globais parecem ter aceitado o inevitável fim da diplomacia tradicional. Os telefones vermelhos de emergência, criados para evitar o pior cenário imaginável, raramente são usados com eficácia hoje. O diálogo foi substituído por ultimatos, demonstrações públicas de força militar e retórica nacionalista inflamada para as massas. A arquitetura de segurança que impediu uma terceira guerra mundial por quase um século apresenta rachaduras profundas. Estamos caminhando no escuro em direção a um abismo geopolítico e as luzes de alerta começaram a piscar. Neste exato momento, enquanto a narrativa avança, decisões irreversíveis estão sendo tomadas por burocratas que você nunca elegeu. Eles desenham novos mapas, redefinem zonas de influência econômica e escolhem quais nações prosperarão ou serão sacrificadas. Sua percepção de segurança baseia-se em um mundo que funcionava perfeitamente até o início desta década atual. A verdade desconfortável é que aquela realidade pacífica e previsível foi completamente destruída e nunca mais retornará ao normal. Para compreender a magnitude do que está por vir, precisamos escavar as fundações do sistema antigo moribundo. Nas próximas etapas deste documento, revelaremos as forças ocultas que estão orquestrando essa imensa transição global permanente. Você entenderá como o dinheiro, as armas e a tecnologia se fundiram para criar a tempestade perfeita atual. Acompanhe cada detalhe com atenção absoluta, pois o conhecimento deste tabuleiro será sua única vantagem estratégica real. O tempo da negação acabou e o confronto pelo controle do novo século está batendo à nossa porta. Prepare-se para descobrir como a velha ordem mundial foi secretamente desmantelada sem que o público percebesse nada. Para compreender o colapso atual, precisamos retornar ao momento exato em que a antiga ordem mundial nasceu. Em 1991, a União Soviética desmoronou, deixando os Estados Unidos como hiperpotência. Aquele foi o início da chamada Pax Americana, uma era de domínio absoluto econômico, militar e cultural. O mundo parecia ter adotado um único modelo de desenvolvimento baseado no livre mercado ocidental e globalizado. Acreditava-se que a história havia chegado ao seu fim e que os conflitos globais seriam extintos para sempre. O pilar invisível que sustentou essa hegemonia global sem precedentes por décadas foi o chamado sistema do petrodólar. Um acordo estratégico garantiu que toda a energia do planeta fosse negociada exclusivamente na moeda oficial dos americanos. Qualquer nação que quisesse comprar petróleo para mover suas indústrias precisava acumular reservas massivas de dólares americanos. Isso permitiu que Washington financiasse déficits trilionários imprimindo dinheiro sem sofrer com as consequências inflacionárias devastadoras habituais. Quem ousasse desafiar essa regra monetária implícita enfrentava o poder destrutivo imediato das Forças Armadas Americanas. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial funcionavam como ferramentas eficientes de projeção geopolítica. Elas ditavam as políticas econômicas de nações em desenvolvimento em troca de empréstimos estruturais sempre muito condicionados. O Ocidente controlava o sistema de pagamentos globais, conhecido como rede SWIFT, o verdadeiro sistema nervoso financeiro. Desconectar um país desse sistema justificava a morte econômica imediata e o isolamento total do comércio globalizado. Essa infraestrutura financeira parecia invulnerável, eterna e aceita por todos os atores relevantes do cenário global. No entanto, a arrogância do poder absoluto plantou as sementes da destruição da própria ordem que o criou. As intervenções militares sucessivas no Oriente Médio esgotaram trilhões de dólares e minaram a autoridade moral ocidental. A crise financeira de 2008 revelou rachaduras profundas no coração do capitalismo financeiro de Nova York. O mundo começou a perceber que o sistema não era neutro, mas sim uma arma usada unilateralmente. Países emergentes começaram a planejar silenciosamente uma fuga dessa dependência que os tornava vulneráveis a sanções.
O uso político excessivo das sanções econômicas funcionou como o gatilho definitivo para a grande fratura atual. Quando Washington congelou centenas de bilhões de dólares das reservas soberanas de uma grande potência, o sinal tocou. Bancos centrais ao redor do planeta entenderam que suas reservas em dólares poderiam sumir por decisão política alheia. A confiança, que é a única matéria-prima real de qualquer moeda fiduciária, evaporou em um único dia histórico. A partir daquele momento, a busca por alternativas monetárias seguras deixou de ser teoria e virou prioridade absoluta. A globalização acelerada, que antes enriquecia as corporações transnacionais ocidentais, começou a se voltar contra seus criadores. A terceirização da produção industrial para o Oriente esvaziou a capacidade manufatureira das nações desenvolvidas profissionais. Enquanto o Ocidente se transformava em uma economia baseada em serviços financeiros e consumo digital de redes sociais, o Oriente reconstruía indústrias de base, dominava a metalurgia e dominava o processamento de matérias-primas cruciais. A força real de uma nação em tempos de crise reside na sua capacidade de produzir bens tangíveis. A infraestrutura física do comércio mundial tornou-se a nova arena de disputa pelo poder e influência global. As regras do comércio marítimo, protegidas historicamente pela Marinha Americana, começaram a ser abertamente questionadas e desafiadas. Novas rotas terrestres começaram a ser traçadas através da Eurásia para contornar os pontos de estrangulamento navais tradicionais. Esse movimento de integração continental está costurando territórios que antes eram separados por rivalidades históricas e geográficas. A massa terrestre da Eurásia está se unindo em um bloco econômico imenso, isolando as potências marítimas ocidentais. As alianças militares tradicionais, como a própria OTAN, enfrentam dilemas internos profundos sobre seus verdadeiros objetivos estratégicos. A unidade política exibida nas fotos oficiais esconde divisões profundas sobre custos, prioridades de defesa e soberania industrial. A dependência tecnológica e energética mútua dividiu nações que antes marchavam em perfeita sincronia geopolítica nos anos anteriores. O guarda-chuva de segurança que parecia inabalável agora é questionado pelos próprios membros que deveriam financiá-lo adequadamente. A certeza de que o Ocidente interviria unido em qualquer crise global desapareceu do cálculo estratégico dos adversários. O enfraquecimento dessa ordem pós-Guerra Fria criou um vácuo geopolítico perigoso em diversas regiões altamente instáveis. Conflitos congelados há décadas estão explodindo simultaneamente porque os antigos mediadores perderam sua capacidade de imposição. Líderes regionais ambiciosos perceberam que o xerife global está distraído, cansado e com seus recursos internos esgotados. Eles agem por conta própria, redesenhando fronteiras e firmando acordos locais sem pedir autorização prévia a Washington. O resultado prático é uma anarquia internacional crescente onde a força bruta volta a ser o argumento principal. As bases de dados que monitoram o comércio internacional apontam para uma fragmentação severa dos blocos econômicos atuais. Estamos testemunhando o nascimento do fenômeno conhecido como fragmentação geoeconômica, onde o mundo se divide em esferas de influência concorrentes. Empresas são forçadas a escolher fornecedores baseados na lealdade política de seus governos e não na eficiência financeira pura. Esse processo encarece a produção de tudo, destrói margens de lucro e gera pressões inflacionárias estruturais permanentes. A velha ordem prometia eficiência máxima e preços baixos. A nova ordem exige resiliência militar e isolamento protetivo. Olhando para o cenário macroeconômico atual, fica evidente que o Ocidente perdeu o monopólio da narrativa de futuro. As promessas de progresso linear e estabilidade institucional já não convencem as populações do chamado Sul Global. Essas nações, que abrigam a vasta maioria da população humana, recusam-se a tomar partido na nova disputa geopolítica. Elas buscam seus próprios interesses econômicos, vendendo para quem paga mais e comprando de quem oferece segurança real. Esse pragmatismo das nações emergentes é o combustível que acelera a derrocada definitiva da antiga unipolaridade americana. O desmantelamento da ordem estabelecida em 1991 está completo e não há retorno possível. As instituições antigas continuam existindo como fantasmas burocráticos, mas o poder real migrou para outras estruturas nascentes. Nesse novo cenário de incertezas, dois gigantes emergentes assumiram o papel de arquitetos da nova ordem que surge.
A seguir, analisaremos como o maior polo industrial do planeta se uniu aos produtores de recursos estratégicos. Entender essa aliança silenciosa é decifrar o código do que governará nossas vidas nas próximas décadas vindouras. Enquanto o Ocidente se concentrava em guerras intermináveis no deserto, Pequim executava o maior plano de desenvolvimento histórico. Em 3 décadas, a China transformou-se de uma economia agrária isolada na maior potência manufatureira do planeta. Sua estratégia não se baseou na força militar imediata, mas na captura sistemática das cadeias globais de suprimentos. Hoje, o mundo depende das fábricas chinesas para praticamente tudo, desde antibióticos básicos até componentes eletrônicos avançados. Essa dependência industrial profunda confere a Pequim uma alavanca geopolítica colossal que nenhum míssil conseguiria igualar facilmente. O projeto mais ambicioso dessa expansão silenciosa atende pelo nome oficial de Iniciativa Cinturão e Rota. Trata-se de uma rede trilionária de portos, ferrovias, rodovias e gasodutos que reconecta a China ao resto do mundo. Ao financiar obras de infraestrutura em mais de 100 países, Pequim garantiu acesso prioritário a recursos naturais fundamentais. Mais do que rotas comerciais, essa iniciativa constrói uma teia de dependência financeira e lealdade política internacional duradoura. Países que antes orbitavam na esfera de influência ocidental agora dependem do capital chinês para manter suas economias funcionando. Contudo, o verdadeiro golpe de mestre estratégico foi a articulação política do bloco conhecido originalmente como BRICS. O que nasceu como um mero acrônimo criado por analistas de Wall Street transformou-se em uma coalizão geopolítica poderosa. Reunindo potências como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo desafia abertamente o domínio do G7. Recentemente, o bloco realizou uma expansão histórica, integrando grandes produtores de energia globais localizados no Oriente Médio. Essa nova configuração coloca sob o mesmo teto os maiores produtores e os maiores consumidores de recursos do mundo. A agenda prioritária dessa aliança expandida é clara, urgente e profundamente perturbadora para o sistema financeiro tradicional: desdolarização. Membros do bloco estão liquidando suas transações bilaterais utilizando suas próprias moedas nacionais, ignorando completamente o dólar. A China compra petróleo saudita em yuans, enquanto a Índia adquire energia russa pagando em rúpias de forma direta. Esses mecanismos alternativos de pagamento criam um circuito financeiro paralelo imune às sanções econômicas impostas pelo Ocidente. À medida que esse circuito cresce, a demanda global por dólares diminui, enfraquecendo a base do poder americano. Os bancos centrais dos países do BRICS estão acumulando ouro em níveis recordes para lastrear suas novas arquiteturas financeiras. Eles estão se desfazendo de ativos de papel vulneráveis e migrando para o ativo de segurança mais antigo da humanidade. O novo Banco de Desenvolvimento, conhecido popularmente como o Banco dos BRICS, surge como alternativa real ao FMI. Ele financia projetos de infraestrutura sem exigir as reformas de austeridade política que caracterizam as instituições financeiras ocidentais. Essa abordagem atrai dezenas de nações em desenvolvimento que buscam soberania econômica e investimentos sem amarras ideológicas. A liderança tecnológica também está mudando de mãos de forma acelerada em setores cruciais para o futuro humano. A China lidera a corrida global em energia renovável, produção de baterias elétricas e redes de telecomunicação de quinta geração. Suas empresas de tecnologia expandem-se pela Ásia, África e América Latina, instalando a infraestrutura digital do amanhã. Quem controla a infraestrutura digital controla os dados, o fluxo de informações e as ferramentas de inteligência artificial governamentais. O Ocidente percebeu tarde demais que perdeu a primazia tecnológica que garantiu sua superioridade nos séculos passados. Essa transição de poder gera um atrito inevitável e perigoso entre a potência estabelecida e a potência em ascensão rápida. Historiadores chamam esse fenômeno de armadilha de Tucídides, quando a rivalidade entre duas superpotências frequentemente resulta em guerra aberta. Os Estados Unidos tentam conter o avanço chinês por meio de restrições comerciais e proibições de exportação tecnológica avançada. Pequim responde acelerando sua autossuficiência industrial e fortalecendo seus laços de cooperação com outras potências rejeitadas pelo sistema. O tabuleiro está montado para um confronto que transcende a economia e atinge a própria estrutura de segurança global.
A cooperação estratégica entre a China e a Rússia atingiu o nível mais profundo de sua história moderna recente. Eles declararam uma parceria sem limites, combinando o peso industrial chinês com a imensa riqueza de recursos russa. Essa fusão cria um bloco continental autossuficiente na Eurásia que é virtualmente indestrutível por meio de bloqueios econômicos externos. Eles coordenam suas ações diplomáticas nos fóruns internacionais, vetando resoluções ocidentais e propondo novas regras de convivência internacional. O eixo Pequim-Moscou é o motor político que impulsiona a desconstrução acelerada da velha ordem global hegemônica. A influência dos BRICS está redesenhando também a geopolítica da América Latina e de todo o continente africano de forma visível. Projetos de mineração, infraestrutura de transporte e telecomunicações avançadas são financiados por capitais orientais nessas regiões estratégicas vitais. Líderes locais encontram no bloco uma alternativa política para barganhar melhores condições com as potências tradicionais do norte ocidental. O alinhamento automático com as diretrizes de Washington ou Bruxelas deixou de ser a única opção disponível no mercado global. A soberania nacional ganha um novo significado quando existem múltiplos polos de poder disputando alianças econômicas no mundo. O mercado financeiro internacional observa com apreensão o surgimento de sistemas de liquidação interbancária totalmente alternativos criados no Oriente. O sistema chinês de pagamentos internacionais cresce em volume de transações a cada mês, atraindo novas instituições financeiras globais. Essa rede paralela impede que qualquer nação seja completamente silenciada economicamente por meio de um clique político em Washington. A soberania financeira tornou-se o novo escudo de defesa para governos que desejam trilhar caminhos políticos independentes do Ocidente. A fragmentação do dinheiro é o prenúncio da fragmentação geopolítica total que estamos vivenciando neste exato momento histórico. À medida que os blocos se consolidam, as populações ocidentais começam a sentir os primeiros efeitos econômicos dessa transição invisível. A perda do poder de compra, a inflação estrutural e a escassez de matérias-primas são reflexos dessa reorganização produtiva mundial. Os privilégios econômicos que pareciam direitos adquiridos nas sociedades desenvolvidas estão sendo gradualmente corroídos pela nova realidade internacional. O centro de gravidade do planeta retornou para o Oriente, de onde havia saído há mais de 200 anos. Estamos vivendo a transição mais importante de nossas vidas e ignorar essa realidade pode custar muito caro no futuro. Se você gosta de entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes e não quer perder os próximos capítulos dessa transformação histórica, este é o momento de se inscrever. O conhecimento profundo do novo tabuleiro geopolítico mundial é a única ferramenta capaz de proteger seu futuro econômico. Ao fazer parte do nosso canal, você terá acesso a análises exclusivas e detalhadas que a grande mídia tenta ocultar. A guerra invisível pelo controle do mundo está acelerando e apenas os cidadãos preparados conseguirão antecipar os próximos movimentos. Deixe sua inscrição garantida agora mesmo enquanto avançamos para os pontos de conflito mais explosivos deste novo mapa global. Os conflitos armados que assistimos nas telas de televisão não são eventos isolados, mas as frentes de batalha dessa transição. A Ucrânia transformou-se no primeiro grande choque de placas tectônicas geopolíticas entre o Ocidente e o bloco eurasiano nascente. O território ucraniano tornou-se um laboratório de guerra híbrida onde novas táticas militares e sanções econômicas extremas são testadas diariamente. O que era apresentado como um conflito regional rápido converteu-se em uma guerra de atrito de dimensões econômicas globais devastadoras. Esse confronto esgotou os estoques de munição ocidentais e revelou os limites da capacidade industrial militar das potências tradicionais. A verdadeira importância desse conflito reside na reconfiguração imediata dos mercados de energia e commodities de todo o continente europeu. A Europa cortou seus laços energéticos históricos com a Rússia, mergulhando em uma dependência de combustíveis importados muito mais caros. Enquanto isso, Moscou redirecionou seus imensos fluxos de petróleo e gás para as economias em rápida expansão da Ásia continental. Esse movimento acelerou a desindustrialização da maior economia europeia, enfraquecendo o pilar econômico fundamental da União Europeia atual. A geopolítica da energia redesenhou o mapa da riqueza europeia, transferindo vantagens competitivas para competidores localizados muito longe dali. Contudo, enquanto os olhos do mundo permanecem fixos no leste europeu, o verdadeiro ponto de inflexão histórica está em Taiwan.
Esta pequena ilha localizada no Pacífico Ocidental representa o prêmio definitivo na disputa pela supremacia global do século XXI. Pequim considera Taiwan uma província rebelde e inalienável, cuja reunificação com o continente é um objetivo histórico absoluto e inegociável. Para Washington, a ilha é a primeira linha de defesa estratégica para conter a projeção naval chinesa no Oceano Aberto. Um conflito direto nesta região paralisaria instantaneamente o comércio marítimo mundial, mergulhando o planeta em uma depressão econômica sem precedentes. O valor estratégico de Taiwan vai muito além da sua posição geográfica crucial nas rotas marítimas do Pacífico. A ilha abriga as fábricas mais avançadas do planeta especializadas na produção de semicondutores de última geração tecnológica. Estes chips de silício minúsculos são o cérebro eletrônico de tudo, desde smartphones comuns até sistemas de inteligência artificial militar. Sem os componentes fabricados em Taiwan, as indústrias de alta tecnologia globais simplesmente deixariam de funcionar em poucos dias. Quem controlar essas fundições de silício deterá o monopólio do desenvolvimento tecnológico e militar de toda a civilização humana. A corrida para construir fábricas de chips alternativas no Ocidente revela o desespero das potências tradicionais diante desse gargalo. Bilhões de dólares são investidos em subsídios estatais para tentar recriar uma cadeia de suprimentos tecnológica segura em solo doméstico. No entanto, analistas do setor alertam que replicar esse ecossistema industrial complexo levará mais de uma década de esforços contínuos. Até lá, a vulnerabilidade tecnológica ocidental permanece máxima, limitando suas opções políticas de confronto direto contra a China. Pequim sabe disso e utiliza essa vantagem estratégica para avançar suas peças com extrema paciência e precisão cirúrgica. A militarização das águas do Mar do Sul da China atingiu níveis de intensidade que desafiam qualquer precedente histórico recente. Ilhas artificiais foram construídas e transformadas em bases militares fortificadas dotadas de mísseis antinavio e radares de longo alcance. Frotas navais americanas realizam patrulhas frequentes de liberdade de navegação, cruzando canais marítimos estreitos sob constante vigilância oriental. Cada um desses encontros navais carrega o risco imenso de um erro de cálculo que pode desencadear uma escalada incontrolável. A retórica oficial de ambos os lados abandonou a ambiguidade diplomática, adotando posturas explícitas de preparação para o combate. A guerra moderna expandiu-se também para o domínio espacial e para as redes de infraestrutura digital invisíveis aos olhos humanos. Satélites militares de comunicações e reconhecimento são alvos constantes de ataques cibernéticos e testes de armas de pulso eletromagnético ocultos. A capacidade de cegar os sistemas de orientação do adversário antes do primeiro disparo terrestre tornou-se a doutrina militar vigente. Cabos de dados submarinos e redes de distribuição de energia elétrica são monitorados continuamente por softwares espiões altamente sofisticados. A infraestrutura civil que sustenta a vida cotidiana nas metrópoles modernas converteu-se em alvo estratégico legítimo nesses novos planos. O conceito clássico de dissuasão nuclear enfrenta uma erosão perigosa devido ao desenvolvimento de novos armamentos de velocidade hipersônica. Mísseis capazes de voar a mais de 5 vezes a velocidade do som e mudar de trajetória desafiam os sistemas de defesa atuais. Essa tecnologia elimina o tempo de reação dos governos, tornando os ataques de surpresa estratégica uma possibilidade matemática real novamente. A estabilidade garantida pela destruição mútua assegurada durante a antiga Guerra Fria deu lugar a uma instabilidade tecnológica imprevisível. As superpotências investem fortunas na modernização de seus arsenais atômicos, sinalizando que o tabu nuclear está sob forte ameaça institucional. Ao redor desses palcos principais, uma constelação de conflitos secundários está sendo alimentada para dispersar a atenção e os recursos ocidentais. Tensões renovadas no Oriente Médio, na Península Coreana e em regiões ricas em minerais da África Central servem a esse propósito. Cada nova crise drena a capacidade de resposta logística e o capital político dos governos que tentam manter o status quo. O tabuleiro geopolítico global está sobrecarregado de focos de incêndio, dificultando a formulação de uma estratégia de defesa unificada eficaz. A dispersão de forças é uma tática milenar que está sendo aplicada com maestria geométrica contra as potências tradicionais. O apoio econômico e logístico indireto que nações aliadas fornecem mutuamente criou blocos militares informais de alta eficiência operacional.
Drones de vigilância, munições de artilharia pesada e dados de inteligência via satélite circulam intensamente entre os eixos de cooperação. Essas redes de suprimento militar mútuo funcionam à margem dos tratados internacionais oficiais de defesa coletiva que conhecemos. A capacidade de sustentar guerras de longa duração depende diretamente da solidez dessas redes industriais de fabricação em massa. Nesse quesito fundamental, o Bloco Oriental demonstra uma resiliência manufatureira que surpreendeu os planejadores estratégicos ocidentais. As populações que vivem nas zonas de atrito geopolítico enfrentam as consequências humanas devastadoras dessas disputas de alta liderança. Deslocamentos populacionais massivos, destruição de economias locais e a perda de perspectivas de futuro são a realidade dessas regiões. Para os estrategistas que operam em salas climatizadas distantes, essas tragédias humanas são contabilizadas apenas como dados estatísticos colaterais. A crueldade do realismo geopolítico reside na subordinação total da vida humana aos objetivos de poder de longo prazo nacionais. O mapa mundial está sendo redesenhado com sangue, ferro e silício, alterando o destino de gerações inteiras de cidadãos. A conexão íntima entre os conflitos na Europa e as tensões no Pacífico demonstra que a crise é sistêmica e global. Não há mais espaço para neutralidade real em um mundo onde a infraestrutura econômica foi totalmente convertida em arma política. O tabuleiro está totalmente montado, as peças principais avançaram e os pontos de fricção direta estão prestes a se chocar. A transição de uma ordem unipolar para um ecossistema internacional fragmentado gerou um cenário de incertezas profundas para todos nós. A seguir, examinaremos como essa nova realidade multipolar funciona na prática e como as potências médias exploram esse caos geral. A principal característica desta nova era que emerge dos escombros do sistema antigo é o nascimento da multipolaridade real diferente da Guerra Fria. O mundo de hoje não está dividido rigidamente entre dois blocos ideológicos e políticos antagônicos. Estamos testemunhando a ascensão de múltiplas potências regionais robustas que recusam o alinhamento automático com qualquer superpotência global estabelecida. Países como Índia, Turquia, Arábia Saudita e Brasil aprenderam a jogar o jogo do equilíbrio geopolítico com extrema maestria. Eles utilizam seu peso demográfico, econômico e geográfico para extrair vantagens máximas de ambos os lados da disputa internacional. A Índia representa o exemplo mais sofisticado e complexo dessa estratégia de autonomia geopolítica pragmática no século atual. Nova Delhi mantém parcerias de segurança cruciais com o Ocidente para conter a expansão militar chinesa no Oceano Índico. Ao mesmo tempo, recusa-se a aderir às sanções ocidentais, importando volumes recordes de energia russa com descontos econômicos massivos. Sua liderança diplomática promove os interesses do Sul global enquanto participa ativamente de fóruns econômicos multilaterais de ambos os blocos. A política externa indiana demonstra que o futuro pertence àqueles que sabem negociar sua neutralidade pelo maior preço possível. No Oriente Médio, as mudanças geopolíticas em andamento são igualmente profundas e alteram equilíbrios históricos de décadas passadas. A Arábia Saudita, tradicional aliada estratégica de Washington na região, está redefinindo seus laços de segurança e comércio globais. Riad aproximou-se diplomaticamente de Teherã sob a mediação direta de Pequim, surpreendendo os diplomatas ocidentais de longa carreira. Ao integrar o bloco expandido dos BRICS, a monarquia saudita sinaliza que sua riqueza petrolífera servirá aos seus próprios interesses. O controle do mercado de energia mundial está migrando de Washington para decisões coordenadas entre capitais do bloco eurasiano. O continente africano converteu-se em uma das arenas mais disputadas dessa transição geopolítica e econômica global em andamento. Governos locais estão expulsando forças militares e missões diplomáticas ocidentais que operavam em seus territórios há muitas décadas. Em seu lugar, entram empresas de segurança privadas e investimentos em infraestrutura pesada vindos diretamente do Oriente Distante. A África busca libertar-se das amarras do neocolonialismo tradicional, buscando parcerias comerciais baseadas em infraestrutura concreta e investimentos diretos. Quem dominar o acesso às imensas reservas africanas de minerais críticos controlará a transição industrial do planeta inteiro. A Turquia, membro fundamental da própria OTAN, atua como uma ponte geopolítica independente entre o Ocidente e a Eurásia. Ankara bloqueia ou aprova decisões da aliança militar conforme seus interesses de segurança nacional na região do Mar Negro.
O governo turco mantém laços econômicos profundos com Moscou ao mesmo tempo em que fornece armamentos avançados para Kiev comercialmente. Esta postura ambígua permite que a Turquia funcione como mediador indispensável em crises globais de abastecimento de alimentos essenciais. A multipolaridade permite que potências de médio porte exerçam influência diplomática muito superior ao seu tamanho econômico estrito. Essa fragmentação da autoridade global dilui a capacidade do Ocidente de impor sanções econômicas ou isolar seus adversários políticos. Quando uma medida restritiva é aplicada por Washington ou Bruxelas, redes comerciais alternativas são ativadas quase que instantaneamente. O comércio global adaptou-se ao ambiente de sanções, criando mercados secundários cinzentos que movimentam bilhões de dólares anualmente. Navios fantasmas transportam mercadorias proibidas com transponders desligados, contornando a vigilância dos satélites ocidentais por rotas alternativas. A eficácia do bloqueio econômico como arma de coerção geopolítica reduziu-se drasticamente neste novo ambiente internacional fragmentado. A rejeição à hegemonia ocidental manifesta-se também na busca por arranjos de segurança regionais totalmente autônomos e independentes. Organizações de cooperação militar e econômica na Ásia Central expandem suas competências, coordenando o combate ao terrorismo e contrabando. Essas estruturas esvaziam a influência das instituições multilaterais tradicionais que eram controladas pelas potências do Atlântico Norte. Os problemas regionais passam a ser discutidos e resolvidos pelos atores locais, sem espaço para intervenções externas moralizadoras. Esse novo arranjo reduz a capacidade de projeção de poder global das forças navais e militares ocidentais. O Sul global deixou de ser apenas um conceito geográfico ou econômico para se tornar uma força política coordenada. Essas nações compartilham o ressentimento histórico contra um sistema que consideram injusto, excludente e desenhado para favorecer poucos. Elas exigem reformas profundas na governança de órgãos internacionais como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Diante da recusa das potências tradicionais em ceder espaço político, o Sul global constrói suas próprias instâncias deliberativas. A referência de legitimidade da velha ordem institucional está sendo minada pela maioria demográfica absoluta do planeta Terra. A disputa pelas narrativas informacionais atinge o coração das populações civis por meio de novas plataformas digitais de mídia. Canais de comunicação estatais do Oriente expandem suas transmissões em múltiplos idiomas, oferecendo visões alternativas dos acontecimentos globais. A hegemonia cultural e informativa ocidental é desafiada diariamente por conteúdos que exploram as contradições das democracias tradicionais. O público global tem acesso a diferentes versões da realidade, fragmentando a opinião pública internacional sobre temas críticos de segurança. A guerra pela mente dos cidadãos é tão intensa quanto o confronto físico que ocorre nos campos de batalha. O comércio de moedas locais expande-se para além das fronteiras dos BRICS, englobando dezenas de outros países emergentes dinâmicos. Acordos de swap cambial entre bancos centrais garantem liquidez financeira mútua sem a necessidade de passar por Nova York. Essa infraestrutura financeira descentralizada reduz a exposição das economias locais às flutuações das taxas de juros americanas domésticas. A soberania monetária converteu-se na principal meta de governantes que buscam proteger suas populações de choques inflacionários importados. O mapa monetário do planeta assemelha-se cada vez mais a um mosaico complexo e menos a um império unificado. As corporações transnacionais enfrentam o desafio imenso de operar em um ambiente geopolítico de extrema instabilidade e incertezas. A segurança dos investimentos estrangeiros já não é garantida por tratados jurídicos internacionais assinados em épocas pacíficas passadas. O risco de nacionalizações, expropriações ou bloqueios de remessas de lucros aumentou significativamente em diversas geografias estratégicas. Diretores de grandes empresas priorizam a segurança logística das cadeias de suprimentos em detrimento da maximização dos lucros financeiros rápidos. O capitalismo globalizado recua perante o avanço imperioso do nacionalismo econômico e da segurança nacional dos estados soberanos. A multipolaridade não trouxe um mundo mais seguro ou pacífico, mas sim um ambiente muito mais volátil e imprevisível. Sem regras claras aceitas por todos, cada movimento no tabuleiro internacional carrega o potencial de gerar crises sistêmicas. O equilíbrio de poder é instável, exigindo vigilância constante e ajustes diplomáticos diários por parte de todos os governos.
A transição continua acelerando e os contornos do futuro começam a emergir de forma nítida através da névoa. Na parte final deste documento, analisaremos as tendências irreversíveis que já estão moldando o amanhecer deste novo século. O futuro que muitos imaginavam para as próximas décadas já se converteu na realidade palpável do nosso presente. As transformações estruturais que descrevemos ao longo deste documento atingiram um ponto crítico de maturação geopolítica e econômica. Não há mais espaço para dúvidas sobre a direção que a história humana escolheu trilhar neste início de século. O mundo unificado e previsível da globalização pós-Guerra Fria está morto e enterrado sob novas realidades industriais e tecnológicas. Uma nova arquitetura global está operando diante de nós, redefinindo as relações de poder, riqueza e controle social. A manifestação mais evidente desse novo futuro é a divisão permanente da infraestrutura da internet global em duas esferas. Estamos testemunhando o nascimento da Splinternet, onde o espaço digital é fragmentado por barreiras tecnológicas e políticas intransponíveis. De um lado, o ecossistema digital ocidental controlado pelas grandes corporações de tecnologia do Vale do Silício americano. Do outro, a rede soberana oriental estruturada por Pequim com seus próprios sistemas de busca e inteligência artificial. O conhecimento humano e a informação digital estão sendo cercados por novas fronteiras geopolíticas invisíveis de alta segurança. No campo monetário, o surgimento das moedas digitais dos bancos centrais, as chamadas CBDCs, altera o controle financeiro. Estas tecnologias permitem que os governos programem o dinheiro, rastreando cada transação efetuada pelos cidadãos em tempo real. Na arena internacional, as CBDCs facilitam a liquidação instantânea de transações comerciais transfronteiriças sem intermediários bancários ocidentais tradicionais. O dinheiro digital converte-se no instrumento definitivo de soberania estatal e controle comportamental das populações sob regimes centralizados. A privacidade financeira desaparece por completo, substituída por um sistema de créditos e permissões estatais. A segurança alimentar e a posse de fontes seguras de água potável converteram-se em prioridades máximas de defesa nacional. Mudanças nos regimes de chuvas e a degradação de solos férteis geram tensões migratórias que ameaçam fronteiras políticas inteiras. Superpotências adquirem imensas extensões de terras agrícolas em países em desenvolvimento para garantir o abastecimento de suas populações. O alimento transformou-se em uma arma geopolítica tão poderosa quanto o fornecimento de energia ou de componentes eletrônicos avançados. Nações que dependem da importação de comida enfrentam um futuro de vulnerabilidade extrema a choques de preços internacionais. A privatização da guerra avança por meio da proliferação de corporações militares privadas que operam em escala global. Estes exércitos mercenários executam operações de alta complexidade estratégica para governos que desejam negar envolvimento oficial nos conflitos. Eles protegem minas de recursos raros, treinam forças locais e combatem insurgências em regiões de alta instabilidade geopolítica. A distinção clássica entre combatentes estatais e atores privados dilui-se em um mercado da violência altamente lucrativo e tecnológico. A força militar torna-se um produto comercializável à disposição de corporações trilionárias e elites políticas globais. A governança climática internacional converteu-se em mais uma ferramenta de disputa industrial e protecionismo econômico entre blocos. Metas de descarbonização e tarifas de carbono sobre produtos importados são utilizadas para proteger mercados domésticos de competidores mais eficientes. A transição energética serve como justificativa para o fechamento de fronteiras comerciais e para a imposição de novas barreiras tecnológicas. Enquanto discursos públicos defendem a salvação do planeta, os bastidores negociam o controle das patentes de energia verde. A ecologia política transformou-se no novo terreno de combate pela supremacia industrial e tecnológica do século XXI. As estruturas demográficas divergentes aceleram o descolamento econômico entre as nações ocidentais e os novos polos dinâmicos. O envelhecimento acelerado da população e o colapso das taxas de natalidade pressionam os sistemas de previdência social ocidentais. Enquanto isso, nações jovens localizadas no sul global e em partes da Ásia continental expandem rapidamente sua força de trabalho. Essa dinâmica demográfica altera os fluxos globais de capital, que buscam mercados consumidores mais vibrantes e mão de obra disponível.
O declínio demográfico ocidental sinaliza o esgotamento da energia vital que sustentou sua expansão cultural nos séculos passados. Os sistemas de inteligência artificial aplicada à defesa militar atingiram níveis de autonomia que escapam ao controle humano direto. Algoritmos decidem sobre alvos estratégicos, coordenam enxames de drones em combate e antecipam movimentos táticos do adversário em segundos. A velocidade da guerra tecnológica superou a capacidade humana de deliberação ética ou tomada de decisão política consciente e informada. A humanidade entregou as chaves da sua segurança a sistemas automatizados programados para vencer a qualquer custo operacional. O risco de uma guerra iniciada por um erro de software ou interpretação algorítmica errônea cresce exponencialmente a cada dia. A psicologia das massas populares está sendo moldada por um estado de crise permanente propagado pelos meios de comunicação. A ansiedade social, o medo do futuro econômico e a polarização política paralisam a capacidade de reação organizada dos cidadãos. Populações assustadas aceitam de bom grado a perda de liberdades civis históricas em troca de promessas de segurança estatal. O controle social sofisticado tornou-se a norma governamental para gerenciar as tensões internas geradas pela transição econômica mundial. A estabilidade interna dos estados depende da eficiência de seus aparatos de vigilância digital e manipulação psicológica em massa. O mapa geopolítico mundial que emergirá desta imensa transição histórica será irreconhecível para as gerações que viveram o passado. As fronteiras que pareciam definitivas estão derretendo perante a pressão das novas realidades econômicas, militares e tecnológicas do presente. Novos impérios informais erguem-se sobre as cinzas de instituições multilaterais que governaram o planeta com arrogância no século anterior. Não há abrigo seguro contra os efeitos dessa tempestade sistêmica que redefine as regras da sobrevivência humana na Terra. O processo de transformação está em andamento acelerado e cada cidadão sofrerá os impactos diretos dessas mudanças em sua vida. Se você compreendeu a urgência do que foi revelado aqui e deseja continuar decifrando os segredos do poder global, inscreva-se agora. Este canal é o seu ponto de encontro com a verdade factual que a grande mídia tenta suavizar ou ignorar. Não permita que a distração cotidiana o mantenha cego perante a maior mudança geopolítica da história da nossa civilização ocidental. Sua inscrição garante que você receberá os próximos relatórios estratégicos fundamentais para navegar com sucesso neste novo mundo multipolar. Clique no botão de inscrição neste exato momento e junte-se à comunidade de mentes preparadas para o futuro incerto. As luzes dos centros de decisão global continuam acesas durante a madrugada enquanto novos planos de contingência são traçados secretamente. O relógio do juízo final geopolítico avança silenciosamente e o ponto de não retorno já ficou esquecido para trás. Enquanto você fecha este vídeo para retornar à sua rotina normal, o novo sistema mundial continua se consolidando sorrateiramente. A grande transformação global já começou de verdade, as engrenagens são implacáveis e ninguém sabe ao certo onde ela termina. Resta apenas observar os sinais nas sombras, pois o mundo que conhecíamos ontem desapareceu para nunca mais retornar ao normal. Talvez daqui a 10 anos, quando historiadores tentarem explicar como o mundo mudou tão rapidamente, eles apontem para este período. Não para uma única guerra. Não para uma única eleição. Não para um único líder. Mas para o momento em que todas as peças começaram a se mover ao mesmo tempo. Enquanto milhões de pessoas continuavam suas rotinas normalmente, uma nova ordem mundial começava a surgir silenciosamente. Uma ordem com novas alianças. Novas moedas. Novas tecnologias. Novas regras. E talvez o mais inquietante de tudo. A maioria das pessoas só perceberá o que aconteceu quando já for tarde demais para reagir. A verdadeira pergunta não é quem vai vencer esta disputa global. A verdadeira pergunta é: em qual mundo você estará vivendo quando ela termine? Porque a transformação já começou. E ela está acelera. Nos vemos no próximo relatório.